Olá, graça e paz. Nesta oportunidade eu vou meditar na carta de Paulo a Filemon. É uma carta pequena, ela tem apenas 25 versículos. E esta carta ela foi escrita quando Paulo ele estava preso em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo. E vale lembrar que Paulo ele escreveu 13 cartas, sendo que destas 13, 7 ele escreveu quando estava preso em Roma. E quando ele estava exercendo seu ministério ali na Ásia Menor, na região da Macedônia, da Acaia e outras regiões, ele escreveu 6 cartas. Ele escreveu 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, depois ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, ele escreveu uma carta aos Romanos e ele escreveu uma carta aos Gálatas. E quando ele estava preso em Roma, ele escreveu esta carta que nós vamos meditar, uma carta pessoal. Ele escreve esta carta a Filemon, um amigo e companheiro ali da cidade de Colossos. Ele escreveu a carta aos Efésios. Ele também, quando estava preso, ele escreveu uma carta aos Filipenses. Ele escreveu também uma carta a Timóteo. Inclusive, esta carta é uma carta pastoral. Ele escreveu uma carta a Tito. E também depois ele escreve uma outra carta a Timóteo. 2 cartas a Timóteo. Carta pastoral. Também a Tito uma carta pastoral. As cartas direcionadas ou cartas universais, ele escreve esta carta aqui de Efésios, Filipenses, são cartas universais. E a carta pessoal justamente aqui, inclusive tem outra carta também que ele escreveu logo aqui depois de Filemon, é a carta aos Colossenses. Ele estava também na prisão. Então, 3 cartas universais direcionadas a igrejas, um grupo de pessoas, que é Colossenses, Efésios e Filipenses. Essa carta pessoal, Filemon, e depois 3 cartas pastorais. E esta carta aqui, quando ele escreveu, se você lê o conteúdo da carta e também lê o período que Paulo ficou preso em Roma, chegaremos à conclusão que logo que Paulo chegou em Roma, ele, mesmo preso, ele continuou pregando o Evangelho de Cristo. A prisão não limitava Paulo, ele continuou pregando. E no meio dessa pregação, desse período que ele esteve pregando, um homem chamado Onésimo, que era um escravo, fugido do seu senhor. Nós não sabemos o porquê ele fugiu do seu senhor, que era Filemon, e ele saiu ali da região de Colossos e foi para Roma, atraído talvez pela beleza, pela fama ali da capital do império, Roma, e foi para lá. Quando chegou lá, pela graça, pela misericórdia do Senhor, ele alcançou a salvação. E Paulo agora
diante desse quadro agora, Onésimo convertido ao cristianismo, mais um escravo fugitivo. Então Paulo ele manda uma carta bem pessoal para Filemon, no sentido de interceder a favor de Onésimo. E ele começa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo. Então, no versículo 1 aqui, Paulo já declara que ele estava preso em Roma, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. Tudo indica que este homem, Filemon, ele era um homem próspero, a ponto de ter uma igreja que se reunia em sua casa. E tudo indica que Áfia era a sua esposa. E nós não sabemos quem que era Arquipo, porque Paulo não diz nada. Será que ele era filho de Filemon? Não sabemos. Será que ele foi o dirigente que ficou na responsabilidade da igreja na ausência de Epáfras? Porque Epáfras tinha ido até Roma pedir ajuda para Paulo. Inclusive, quando Onésimo e Tíquico vieram de Roma, eles trouxeram 3 cartas. A carta pessoal a Filemon, a carta à igreja de Colossos e também a carta à igreja direcionada a Éfeso. Então nós não sabemos quem era Arquipo. Sabemos que a igreja estava reunindo na casa de Filemon, porque é bem claro o texto. 3 diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala que a graça e a paz, ela tem que ser proveniente de Deus. Ele não diz que a paz era dele, de Paulo, não. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 ele diz: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Aqui Paulo faz um elogio a Filemon, dizendo que ele começa com sempre dou graças, no versículo 4. Graças aqui no grego é eucaristo, vem de eucaristia, agradecimento. É como se fala assim: agradeço a Deus, agradeço ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Então, Filemon, nas minhas orações, eu sempre lembro-me de você. Sempre estou colocando você, intercedendo a favor de você nas minhas orações. Porque eu ouvi falar da sua fé. Com certeza Epáfras levou para Paulo tudo aquilo que estava acontecendo ali na igreja de Colossos e relatou a respeito da fé de Filemon. E ele fala ainda aqui do amor e do seu amor para com todos os santos. A palavra amor aqui, no original grego, ele usa a palavra ágape, é o amor de Deus, é o amor sacrificial, é o amor sem interesse, é o amor que eu dou não tendo como interesse em receber nada em troca. Este era o verdadeiro amor. E ele fala também: oro para que a comunhão que procede da sua fé, quando ele abraçou a fé, automaticamente nele gerou uma comunhão. E a comunhão aqui, a palavra que Paulo usou em grego é koinonia. Koinonia inclusive a koinonia é o relacionamento íntimo e estreito entre pessoas da mesma fé,
ou entre pessoas que estão unidas no mesmo propósito. Isso é koinonia, é pessoas unidas intimamente entre si numa comunidade. Seu amor, de novo, ele usa a mesma palavra ágape, seu amor me tem dado grande alegria, tem alegrado o coração do Paulo, devido a esse amor no coração de Filemon. E diz que a consolação aqui, ele usou a palavra paraclesim, que é aquele que é chamado para o lado para chorar junto. É alguém que está junto ali para chorar. É a pessoa que está ali para auxiliar. É o Paracletos, que é a figura do Espírito Santo. Aquele que foi chamado para estar junto. Porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então a pessoa que estava ali na cidade de Colossos para animar os corações. E agora ele começa a intercessão a favor de Onésimo. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Então fala assim, olha, Filemon, eu poderia te dar uma ordem para que você receba Onésimo aí, mas eu não vou obrigar você a fazer isso. Eu quero te pedir um favor. Faça-me esse favor, baseado no amor que você tem. E ele diz, eu, Paulo, já velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo. Paulo já estava considerando Onésimo como um filho na fé, porque este homem tinha vindo a Cristo através da pregação de Paulo. Que gerei enquanto estava preso. Então, Onésimo veio a Cristo no período em que Paulo estava preso. É bem claro o texto. Ele antes lhe era inútil. Por quê? Antes ele era um pagão, não conhecia a Cristo, um escravo fugitivo, ele era inútil. E com certeza tinha causado certos males a Filemon. Mas agora ele era um servo útil, tanto para você quanto para mim. Então Filemon, receba Onésimo, porque ele agora é tanto útil para mim como para você. Para você, porque ele agora era um servo de Cristo, irmão seu também, na pessoa bendita de Cristo. E ele também vai ser uma pessoa que vai dar continuidade à pregação do Evangelho. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Receba-o como se fosse a minha pessoa. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mais uma vez, Paulo enfatizando que ele estava preso por causa do Evangelho. E que se Onésimo continuasse com ele ali em Roma, seria muito útil, porque Onésimo estava livre e poderia pregar o Evangelho em Roma. E ele continua, mas, o 14, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Até porque Paulo ele não queria fazer nada sem a permissão de Filemon, porque o escravo ainda pertencia a Filemon. Então, olha, eu não quero fazer nada sem o seu consentimento. E se você fizer qualquer coisa que seja baseado no amor, algo espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo. Ele continuaria sendo escravo, mas um escravo que estava sendo acima de escravo. Como irmão amado, ele continuaria sendo escravo, mas Filemon consideraria agora Onésimo como um irmão em Cristo. Para mim, ele é um irmão muito amado. Então, da mesma forma que como para mim ele é um irmão amado, Filemon, receba-o também como um irmão. E ainda mais para você, tanto como uma pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Então, Filemon, assim como você me considera como um companheiro na fé, receba Onésimo como se estivesse recebendo a minha pessoa.
se ele prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, olha, pelos dizeres de Paulo, tudo indica que Onésimo tinha causado alguma coisa. Será que ele roubou Filemon? Não sei. Pode ver que, se ele lhe deve alguma coisa, então, um escravo ele era comprado, dependendo da idade, dependendo do ofício. Escravo poderia valer 300 denários, até 50.000 denários era o valor comercializado por um escravo, dependendo daquilo que ele sabia fazer. Mas quando comprado, ele não receberia nada em troca. Então, se ele estava devendo alguma coisa para Filemon, é porque talvez ele tivesse roubado a Filemon. Então, olha, se ele prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Então, fala assim, olha, Filemon, se Onésimo te causou alguma coisa, pode deixar, coloca na minha conta, transfere a dívida para mim, porque quando eu for ter com você, pode ficar tranquilo que eu pagarei tudo aquilo que ele causou de prejuízo para a sua pessoa. Para não dizer que você não me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. O que Paulo estava dizendo? Olha, me faça somente mais este favor, Onésimo. Filemon, receba Onésimo aí na sua casa novamente. Reanime o meu coração em Cristo. Se você fizer isso, você vai estar reanimando o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Então, olha, Filemon, eu te conheço não pessoalmente, porque Paulo ele não deu início à igreja ali de Colossos, mas por aquilo que eu ouvi falar de você, através de Epáfras, eu tenho certeza, Filemon, que você vai fazer muito mais daquilo que eu estou te pedindo. Você vai me surpreender. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero ser restituído a vocês. Então, olha, Filemon, então com certeza, mais uma vez enfatizando, Filemon era um homem próspero. Ele falou, olha, prepara um aposento aí na sua casa, porque graças às suas orações, eu espero muito em breve ficar livre desta prisão. E aí sim, eu vou conhecer você pessoalmente. 23, encerrando já a pequena carta pessoal a Filemon, ele diz: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Então, Epáfras, tudo indica que Epáfras ficou com Paulo ali em Roma por um certo período de tempo, porque Tíquico e Onésimo levaram essas 3 cartas ali para a região da Ásia Menor, e por isso que ele fala que Epáfras, meu companheiro de prisão, não porque ele estava preso, mas ele ficou ali ajudando Paulo. Por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Então, olha, Epáfras aí, o pastor que deu início a esta igreja aí em Colossos, envia saudações para vocês. Veja aqui, irmãos, o amor de Paulo tanto para com o escravo como para um senhor. É isto. O Evangelho de Cristo, ele une as pessoas. Não importa a posição social de um servo de Deus. Seja ele rico, seja ele pobre. Seja ele tendo muito poder ou pouco poder. Mas todos são um em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.